A Sociedade Espírita Bezerra de Menezes apresenta o estudo da série O Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num ensinamento que, sério, pode mudar completamente a forma como a gente enxerga a vida e o nosso papel no universo. Essa passagem do Evangelho de João começa com uma promessa super reconfortante, né? A de um lugar preparado para a gente. Mas o que isso significa na prática? Pois é, o que são exatamente essas moradas? E onde fica essa tal casa do Pai? Para desvendar esse mistério, a gente vai usar como guia o Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a promessa das moradas. Depois, vamos ver por que o universo inteiro é a casa. Aí, a gente foca um pouquinho na Terra. Será que é uma escola ou uma prisão? Em seguida, vamos subir a escala dos mundos, entender o progresso como uma lei universal. E o mais importante, como aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Vamos começar. A primeira coisa é entender que a gente precisa pensar bem maior do que só o nosso planeta. Olha que incrível! O Evangelho segundo o Espiritismo explica que a casa do Pai não é um lugar físico, lá em cima. É o universo inteiro. E as moradas são os zilhões de mundos que existem por aí no espaço, cada um sendo um lar perfeito para espíritos em diferentes estágios de evolução. A chave para entender tudo isso está na forma como a doutrina espírita nos ajuda a enxergar o que é a casa do Pai e essas várias moradas. E olha só que incrível, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a coisa é bem mais ampla do que a gente imagina. A casa do Pai é o universo inteiro. E as moradas, bom, elas têm um sentido duplo. São sim os infinitos mundos espalhados pelo espaço, mas são também os diferentes estados de espírito, sabe? O jeito que a gente se sente no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Certo, agora que a gente expandiu a mente, vamos dar um zoom e focar na nossa morada atual, o planeta Terra. Mas aí vem a pergunta, né? Se o universo é essa imensidão toda, por que o nosso cantinho aqui parece ser um lugar tão complicado, tão cheio de sofrimento? Então, a visão que o Evangelho segundo o Espiritismo traz é que a Terra é um mundo de expiações e provas. O que isso quer dizer? Pensa que aqui é tipo uma grande escola ou um hospital para a alma. A gente não está aqui por acaso ou de castigo. Estamos aqui para aprender lições, para curar nossas imperfeições e, claro, para superar desafios que nos deixam mais fortes. E essa analogia é genial, né? A gente não vai para o hospital se está tudo bem com a saúde, nem para uma prisão se não fez nada de errado. O fato de estarmos aqui na Terra já indica que a gente tem algo a aprender, a melhorar, a curar. Então, o ponto central é esse. O sofrimento não é um castigo, é uma ferramenta, um instrumento de aprendizado para nossa evolução. Ok, mas a Terra é só uma parada nessa jornada imensa. Vamos agora dar uma olhada no mapa cósmico e ver como funciona essa progressão da alma através dos mundos. Essas moradas funcionam como degraus numa escada evolutiva, sabe? Começa nos mundos primitivos, as primeiras encarnações, onde a vida é mais instintiva. Depois, chegamos a lugares como a Terra, os mundos de expiações e provas, onde o mal ainda é muito presente e a gente aprende na marra. O próximo passo são os mundos regeneradores, que já são um alívio, um lugar de transição. Subindo mais, temos os mundos felizes, onde o bem já domina e a felicidade é o padrão. E lá no topo, os mundos celestes ou divinos, o lar dos espíritos puros, onde só existe o bem. E é muito importante a gente entender bem onde estamos pisando agora. A Terra, por ser esse mundo de expiações e provas, tem como característica principal o mal ainda predominando sobre o bem. É interessante que a inteligência aqui pode ser super avançada, mas a moralidade, essa ainda está dando os primeiros passos. É um lugar de muita luta, onde paixões como o orgulho e egoísmo acabam guiando boa parte das nossas relações. E olha só o que Santo Agostinho diz sobre isso. Que os espíritos aqui na Terra têm que lutar com duas coisas ao mesmo tempo, com a maldade das pessoas e com as dificuldades da natureza. E é justamente nesse trabalho duplo e super difícil que a gente desenvolve não só a inteligência, mas principalmente as qualidades do coração. Ou seja, o desafio é o que nos faz crescer. Mas depois da luta sempre vem a calmaria, né? O próximo degrau na escada é um mundo regenerador. Imagina a sensação de paz depois de uma tempestade forte. Ainda não é o paraíso, a felicidade total, mas é um lugar de repouso, sabe? Onde a gente pode se recuperar das batalhas e juntar forças para seguir em frente. E como é a vida lá?
Bom, nesses mundos, aquelas paixões que tanto nos atormentam aqui, tipo orgulho, inveja, elas dão lugar para o amor, para a fraternidade. Ainda existem provas, sim, mas não aquelas expiações super dolorosas. A alma já não fica mais tão presa nas coisas materiais. É como se fosse o amanhecer da felicidade, um lugar onde todo mundo já está mais focado em viver em harmonia. Legal! Mas o que exatamente move a gente de um mundo para o outro? Qual é o motor dessa jornada toda? A resposta é simples e poderosa. O progresso. É uma lei da natureza. O Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro que tudo, absolutamente tudo no universo, está sempre evoluindo. E isso não vale só para os espíritos, mas para os próprios planetas também. Conforme a gente melhora moralmente, o mundo que a gente habita melhora junto, se transformando num lugar mais feliz. E aí vem a parte mais legal. Qual é o atalho para chegar nesses mundos melhores? Não tem. E existe só um caminho: o nosso próprio esforço. A justiça divina é perfeita, não tem jeitinho, não tem privilégio. Esses mundos mais felizes são uma conquista, fruto do nosso trabalho, do nosso mérito, da nossa transformação interna. A chance é igual para todo mundo. Tudo bem, essa visão do universo é incrível, mas como é que isso ajuda na nossa rotina? Vamos ver. Trazendo para a prática, se a gente entende que está numa escola, tudo muda. Os desafios deixam de ser castigos e viram lições. A gente começa a ter mais empatia porque entende que todo mundo está no seu próprio processo de aprendizado. Cada pessoa difícil que cruza nosso caminho vira um teste para nossa paciência e moral. E cada coisinha boa que a gente faz, cada ato de bondade, é um tijolinho que a gente coloca na construção da nossa próxima morada. É uma virada de chave, né? Em vez de ficar se perguntando, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, a gente pode começar a perguntar, ok, o que essa situação quer me ensinar? Essa pequena mudança de pergunta transforma a vida numa jornada de autoconhecimento. Então fica aqui uma reflexão final para a gente. Se cada dia é uma chance de progredir, se cada pensamento, cada ação está construindo o nosso futuro, para qual morada a gente está pavimentando o nosso caminho hoje? O nosso destino não é uma questão de sorte, mas uma consequência direta das nossas escolhas de agora.